Eu ainda não disponibilizei a aula no Moodle, mas vou fazer assim que a aula terminar, tá? Então, fechou 5 minutos de espera, né? Então, vou dar sequência na sala. Então, a ideia principal de hoje, pessoal, é ver, né, os fundamentos sobre células de carga, ou seja, como medir carga, né, através de extensor, tá? E o extensômetro, ele é um sensor resistivo. Ele também é conhecido como strain gauge, tá? Versão inglesa. A gente vai falar um pouquinho sobre a lei de Hooke, né, que é da área elástica dos materiais. Vamos falar um pouquinho dos tipos de deformação, falar um pouco da deformação na região elástica, né? Os extensômetros, tipos de extensômetro, extensômetro de fio metálico, de película metálica, mais comum, que é o de folha. Depois a gente vai falar um pouco das considerações gerais da escolha, né, do extensômetro, os tipos de extensômetro, né, quanto ao material e por que isso é importante. Então, os efeitos causados pela temperatura, né, no extensômetro, na ponte. Algumas compensações, né, para minimizar esses efeitos. E vamos falar sobre alguns extensômetros, né, que são uniaxiais, né, ou seja, eles atuam num sentido só, ou multiaxiais, né, atuam em mais de um sentido. E vamos falar um pouquinho de alguns dos parâmetros do extensômetro. E na sequência eu vou abrir aqui, né, o nosso projeto de experimentos 1 e vou fazer algumas considerações a respeito, tá? Bom, então, né, os extensômetros, como eu falei anteriormente, né, eles são conhecidos também como string gauge, né, e eles têm uma variação do seu comprimento, né, e aí essa variação causa uma variação na resistência. Bom, então aqui na esquerda a gente está falando de um extensômetro uniaxial, e aqui é um extensômetro que atua em mais de um eixo, né? Então, a ideia é a gente conseguir medir a variação da resistência, e devido à variação da resistência aqui, a gente medir uma variação de tensão elétrica, e a partir daí colocar essa variação de tensão elétrica, né, no analógico digital, né, o versor, para que a gente possa verificar qual é a deformação do material em que esse sensor foi colado, né. Então, as deformações, a gente vai falar sobre elas em breve, né, e a gente tem que respeitar, né, aquela relação das tensões mecânicas, né, em relação às deformações e seus esforços mecânicos. Então, o Robert Hooke, né, em 1678, ele conseguiu verificar, né, que a deformação, no caso, ela tem uma aproximação linear para os corpos deformáveis, né? Então, existem alguns corpos que rompem, né, quando a gente tenta deformar eles, e alguns a gente, né, ao deformar eles têm a tendência a voltar para o lugar digamos assim, de estabilidade, né? Ou seja, os metais, tá? Tínhamos um pedaço de metal, né, um, um ferro, por exemplo, de obra, por exemplo, então tu dá uma envergada nele, a tendência dele é voltar para a posição ideal, para a posição que ele estava anteriormente, né? Então, se a gente passar muito da força, né, na região elástica, ele acaba acontecendo a região plástica, né? Então, a região plástica é quando essa deformação causada ela não volta mais ao natural. Então, aqui a gente fala sobre as tensões mecânicas, né, medidas em newton por metro, ou seja, compressão, tensão, etc. Né, a gente vai falar sobre elas. A deformação percentual, ou seja, a gente tem um percentual de deformação que esses corpos, eles só conseguem, digamos, absorver, né? E também a gente vai falar um pouquinho do módulo de elasticidade, também, em newton por metro, tá? Então, aqui, né, pela, né, o Hooke, pela mola que ele detectou, né, que a deformação de uma mola, ou seja, a força que está atribuindo uma mola, é a constante da mola vezes o deslocamento, né. Então, isso aqui é uma equação que a gente vê em Física 1, se não me engano, vocês devem ter visto já. Então, basicamente, a ideia é ver o quanto a mola se desloca a partir da origem, da posição de repouso.
Então, aqui a gente vai falar um pouquinho, né, desse tipo de comportamento. Então, a gente tem aqui nesse gráfico, né, um domínio elástico, né? Então, ou seja, enquanto, né, a gente não chega nesse limite, né, de proporcionalidade aqui, né, o nosso material ele tende a voltar para a posição, né, original. Então, quando a gente ultrapassa uma certa tensão, né, limite, a gente chega numa limite de proporcionalidade, ou seja, num limite percentual em que o material não vai tender mais a voltar para o seu estado inicial, ou seja, ele vai ficar deformado, né? E em algum momento, né, esse material, quando a gente aplicar uma tensão ainda maior do que esperado, ele vai romper, ou seja, a tendência dele é ruptura, né? E aí a gente vai tentar atuar, né, com os nossos string gauge nessa região do domínio elástico, né? Então, o que acabou acontecendo, né? A gente consegue verificar, né, o percentual lá, de acordo com essa integral de 0 a L aqui da deformação. Então, a ideia é que a gente consiga ver a posição deformada menos a inicial divididos, né, pela posição inicial. Então, a gente vai ter uma variação micrometros aqui por metro, né, e essa é o que a gente chama de microstrength, que é a unidade em que há uma variação mínima, né, mesmo que seja do material. Então, a gente vai aplicando, né, força ou tensão aqui, ou porção, né? Não precisa dizer Newton por metro quadrado. Então, a gente vai acabar tendo um tipo de deformação no material. Então, o que o pessoal acaba fazendo, né? Eu nem coloquei um slide sobre isso, mas alguns das balanças que a gente está acostumado a ver no mercado aí, elas acabam fazendo algum tipo de fragilização, uma estrutura, né? Por exemplo, vocês pegam um pedaço, um paralelepípedo, né, digamos assim, de metal, e faz um furo, uma certa, digamos assim, um certo diâmetro bem próximo, né, digamos, dos limites, né, desse material metálico, ou seja, a fim de fragilizar mesmo o metal naquele buraco onde ele está fazendo, acima do metal, acima do buraco ou abaixo do buraco, né, onde está sendo realizado esse furo, e ali, em cima dessa superfície, né, onde foi fragilizada, é colado um stain gouge, né, ou um extensômetro, para que essa flexão, né, do material ela ocorra de uma forma mais fácil, né, a fim da gente conseguir medir a força, né, e a pressão exercida em cima desse material metálico, e aí a gente conseguir variar a resistência, né, através da variação de microstrains, né, ou seja, na região fragilizada, uma força vai fazer essa variação ocorrer, e essa variação ocorrendo no sensor, há uma variação de resistência, que por si só, né, essa variação de resistência, colocada num circuito de condicionamento, vai fazer com que a tensão elétrica varie, e a gente possa medir ela através de um AD, né, e fazer uma medição de quanto variou, né, ou de quanto varia em bits, né, e aí a gente vai fazer uma escala de bits, né, para volts e depois de volts para microstrengths, né, se fosse o caso, se a gente tivesse como medir microstrengths, né, mas né, provavelmente a gente não vai conseguir, e medir microstrengths, né, então o que a gente vai fazer é uma associação, né, de um peso, né, a gente coloca um peso padrão, né, tipo, a gente tem 1 quilo, bota 1 quilo em cima, né, da balança e verifica quanto variou de resistência, quanto variou de tensão elétrica e quanto variou em bits, né? Então a gente vai criando tabelas, né, de medições padrão, né, e como essas variações são lineares, a gente cria uma reta de condicionamento, né, ou seja, aquela reta que é a função digamos assim, de transferência, né, de uma unidade para outra. Então a ideia principal é essa, tá? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre, né, as observações mecânicas, né? Então espero que vocês já tenham visto alguma coisa de física, né, a respeito, né, de deformações, né? Se não viram, provavelmente vão ver em mecânica, tá? Então, o que acaba acontecendo, né, pessoal? A gente pode pensar que a gente vai ter uma tensão aqui, né, para um lado ou para o outro, tanto faz, aqui está no eixo X, né, principalmente. E se a gente tinha um material aqui, né, que era um paralelepípedo, ou seja, aproximadamente um quadrado aqui, né, um quadrado, um cubo, perdão, né, e então a gente faz uma tensão, né, longitudinal aqui no eixo X, a tendência desse cubo aqui ele se esticar e virar um paralelepípedo, né? Então a gente vai ter uma pequena variação
no eixo Y, a gente vai ter uma pequena variação, aliás, uma grande variação, né, principalmente no eixo onde a gente está causando essa tensão, e uma também variação pequena daí no eixo Z. Então, a tendência é que a gente tenha algumas variações, né? Aqui a gente tem uma variação, repare, então que a gente tem essa variação de altura, essa variação de largura e essa, né, variação de profundidade, digamos assim. Então, a ideia principal é que a gente consiga identificar que em alguns metais, né, alguns materiais, principalmente, né, quando essa força é aplicada, a deformação vai ocorrer, mas não apenas em uma direção, ou seja, em todas as direções, né? Se for um sólido tridimensional, né, geralmente é o caso. E em alguns materiais, né, isotrópicos, né, as mesmas propriedades são para todas as direções, ou seja, se o material ele for, né, digamos assim, tiver essas propriedades do material, ou seja, os seus átomos forem fortemente ligados, né, a tendência é que a variação que ocorre em um eixo seja igual nos demais eixos, tá? E quando a relação é diferente, né, a gente costuma ter essa representação utilizando vários coeficientes, né, ou seja, a gente tem uma variação percentual para x, para y e para z, tá? Vamos lá, então, quais são os tipos de deformações clássicas, né, que a gente tem nos materiais, né? Então, a tensão aquela em que a gente estica o material, né? Se a gente pegasse de uma extremidade de outra, né? Puxasse ela no sentido, né, de expandir o material, tá? Então, a gente vai ter uma tendência a ter uma variação ΔL aqui na largura, né? E essa variação que vai ser medida em relação à posição inicial. Então, aqui vai estar a unidade de microstrains, né, quando a gente fizer isso. Então, aqui estão as formas, né, quando a gente tem uma tensão, né, uma pressão realizada de acordo com a área, né, ou seja, a área, essa seção está pintada de cinza, e, né, a nossa variação lá em metro por metro, né, ou seja, isso aqui geralmente vai acontecer um percentual, né, a gente vai saber quantos por cento aqui essa unidade adimensional, né, vai ter em relação. Bom, então a mesma coisa funciona para compressão, ou seja, em vez da gente tensionar para expandir, a gente pode pressionar para comprimir, né? Ou seja, para diminuir, né? Aqui a gente estaria tentando aumentar o tamanho do material cilíndrico aqui, e aqui a gente estaria tentando reduzir, né, o tamanho do cilindro, né? Ou seja, então essa força aqui também é muito similar, né? O comportamento, né, daqui para cá é muito similar, né? A tendência desse aqui, quando eu estou esticar, a gente afine, né, esse metal, esse material, assim, tanto no eixo X e Y aqui, se a gente for pensar que o Z é o eixo para cima, né? Ele vai tentar ficar afunilado, ou seja, ele vai tentar esticar e afinar, né? E aqui é o contrário, a gente vai pressionar esse material aqui para baixo, né? E a tendência dele é engordar, tanto no sentido, né, X ou Y, né? Ou seja, a tendência do cilindro é ficar mais gordo do que era. Então, a tendência aqui é que esses dois tipos de deformação, né, são uniaxiais e são, digamos assim, utilizam as mesmas fórmulas, né? E aí a gente tem um outro tipo de força que pode ocorrer, né? Que é a força de cisalhamento, ou seja, a gente tem uma força que é tangencial, né, à superfície de uma parte do material, né? E essa força tangencial aqui, ela acarreta, né, uma variação no formato, né, que era antes quadrado, por exemplo, né, a tendência a se transformar em um losango, né? Então, reparem que a gente tem uma variação tanto aqui, né, ΔX, mas aqui no eixo Y não aconteceu nada, ocorreu essa deformação. Então, nesse caso do cisalhamento, né, ele é causado geralmente por torque, né, alguém tenta torcer, ou tenta torcer a superfície e ela acaba ocorrendo esse tipo de deformação, e ela é medido, né, o torque que força pela área, né, e aqui vai estar o coeficiente, né, de quanto variou em relação a y, ou seja, quanto isso aqui variou em relação, né, esse que se manteve constante. Então, reparem, sempre tem uma variação sobre uma posição inercial, né, então aqui não é muito diferente, né, uma variação de comprimento em relação ao comprimento inicial, e assim por diante. Aqui também uma variação nesse eixo aqui x em relação àquele que se manteve constante, que é o y, tá? Então, a ideia inicial é só ter uma ideia de qual percentual, né, foi deformado o material.
por isso que a gente vai colar o extensômetro aqui, porque o extensômetro, né, com aquela sua grade, ele vai conseguir ter uma ideia de quanto varia. Então, houve um cientista, né, chamado Kelvin, que tentou identificar, né, que a deformação, como era o comportamento na deformação na região elástica. Então, realizou alguns experimentos com condutores, né, ou fios, né, ou seja, condutores de cobre e de ferro, né, e ele percebeu que essa variação da resistência, né, a variação relativa da resistência em relação à variação relativa da deformação era uma constante. Então, aquela variação da resistência, né, do material, a variação relativa em relação à inicial, e a variação do comprimento em relação ao comprimento inicial, retornava uma constante, que ele chamou de K, provavelmente por causa do nome dele. E reparem que essa unidade não é graus Kelvin, tá? É basicamente o fator de Gauss, né, do extensômetro. Isso aqui caracteriza a sensibilidade do extensômetro, ou seja, quanto ele varia de resistência em relação a uma variação de comprimento, né? Então, a ideia principal é que a gente consiga identificar, ou seja, como a gente viu na slide anterior, esse epsilon aqui era essa fórmula, né? Então a gente tem que o K, né, é igual à variação da resistência relativa em relação ao epsilon, que poderia ter sido calculado aqui dessas formas. Se fosse esses elementos, seria essa fórmula aqui, né, para achar o epsilon, tá? Então, às vezes seria o y, que aquela letra grega ali que eu sempre esqueço. Deu branco, né? Então, essa é a unidade que entraria aqui. Bom, então, isso caracteriza a sensibilidade do strain gauge, ou seja, do extensômetro, né, e ela pode variar mais resistência ou menos a resistência em relação, né, à deformação relativa. E o material também, né, acaba podendo influenciar, né, ou seja, se é um material mais maleável, né, provavelmente o K vai ser menor, ou seja, ele vai deformar mais aqui em relação à posição original, e o K vai ser menor, tá? Então, a gente vai falar dos primeiros criações de extensômetros que foram desenvolvidos, né? Os extensômetros, né? Então, acaba que, né, o primeiro desenvolvedor de extensômetro foi em 1931, né, o Carlson, ou seja, ele fez um extensômetro com um condutor, né? Então, esse condutor ele estava totalmente, digamos, amarrado, né, a uma superfície, e quando era realizada força em ambos sentidos, né, esse condutor, ele estendia, ou seja, ele ficava um pouco maior do que deveria, e isso causava uma variação de resistência, né? Aquela variação de resistência, né, lembrem-se que a resistência ela é proporcional ao material, né, ao comprimento e à área da seção, né? Ou seja, quando a gente variar o comprimento, né, a gente tensionar no caso aqui, a tensão, está fazendo uma força para cada lado, está tensionando esse material aqui, a tendência é que ocorra uma variação na resistência elétrica. Assim. E esse tipo de princípio gerou o strain gauge, né? E a gente vai falar sobre eles. Então, existe mais de uma forma de fazer, né? Ou seja, tem um fio metálico aqui, né? E uma camada de proteção, né? Esse aqui mostra um exemplo bem similar, né? O que foi feito pelo Carlson aqui, só que em vez de ser duas superfícies aqui, na verdade é um material metálico, né? Que era, digamos, isolado aqui, fechado, finalizado, né? Com uma camada de proteção, e ele era colado, né? Ou seja, o elemento sensível está aqui, né? E quando a gente fizer uma tensão, uma compressão, uma flexão, né? Esses elementos, a tendência é que haja uma variação. Então, esses fios também vão variar. Então, se a gente tiver uma força aqui, a gente tem que lembrar, né, que a força não sendo no sentido, né, de esticar, que seria o ideal, né, a função aqui, a força FY, né, que é a principal, que afeta os fios, digamos assim. Agora, a Fx, ela é uma componente dessa força que está na diagonal aqui, que nesse caso não deveria afetar, né, o comprimento dos condutores aqui do extensômetro. Então, a ideia é que Fx ele causa um esforço que é significativo e indesejado, né, ocasionando só erro de medida, ou seja, ele não. A ideia é que a gente use o extensômetro sempre no sentido em que a grade está apontada, né, ou seja, se a grade ela é feita
nesse sentido do eixo Y, a gente tem que usar ele na superfície exatamente nesse sentido que a gente quer medir. Isso se a gente quiser medir em um único sentido, tá, pessoal? Não que a gente não possa usar um segundo extensômetro polar para medir essa força Fx aqui e ajudar nossas medições, né? A gente vai falar sobre isso na próxima aula também, né? Vou medir em mais de uma das dimensões, tá? Usando uma única ponte, tá? Usando o único condicionamento de sinal, único circuito, tá? Então, o que que acaba acontecendo? A ideia principal é que essa força aqui, ela tem que, né, se a gente soubesse qual é o ângulo, né, que tem aqui, a gente conseguiria decompor em essas forças Fy, Fx em base de cosseno do ângulo e seno do ângulo, né, e aí a gente conseguiria identificar quais são as forças adequadas. Bom, para minimizar esse tipo de problema, né, pessoal, então foram criadas algumas, digamos, estruturas mais adequadas e que vão variar um pouco menos, né, essa relação da seção. Então, a ideia principal é que, né, a variação seja tão pequena que provavelmente a gente quase que desconsidere, né, a variação nesse sentido de Fx. Então, um filme metálico depositado, né, sobre essa camada, reduzindo os esforços transversais indesejados, né. Então, a ideia principal é essa, né, dessa composição desse tensômetro dessa forma. Então, ele também tem uma película de proteção aqui, né, e tem um efeito das tensões e também um par de conexões. Então, ou seja, ele tem a resistência daqui até aqui, né, de acordo com o material. A gente vai falar depois dos materiais também, tá, pessoal? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho do mais comum, né, que é o extensômetro do tipo folha, tá? Então, reparem, né, que geralmente é uma lâmina de epóxi, né, ou poliamida, e uma grade com elasticidade, né? Então, a ideia principal é que essa grade aqui, né, essa largura é a ideia da largura da resistência. Reparem que a gente tem dois pontos de solda aqui, né? Ou seja, esses lugares é onde a gente vai soldar os fios. E a gente tem um comprimento da curva aqui, né? Que é uma ideia de ter um reforço, como é feito aqui, né? Numa seção, né? Ou seja, ter um material metálico depositado onde ele vai fazer as curvas aqui, né, para minimizar aqueles problemas. E a gente tem que fazer a cimentação, né, ou seja, colar esse extensômetro, né, junto à superfície elástica, ou seja, junto ao material que a gente quer medir a tensão ou a força que é exercida sobre ele. A gente tenta isolar, né, porque alguns desses materiais, eles podem ser condutores, né, a gente não quer que essa grade entre em contato com o metal condutor e a gente acabe aterrando, né, esse circuito que vai passar por dentro dessa resistência, né, então é por isso que ele sempre tem, né, essa lâmina, né, de epóxi-poliamida que não conduz a eletricidade. E a ideia é fazer com que essa grade, né, ela varie o seu comprimento nesse sentido aqui, né, no sentido da, digamos aqui, da onde ele está, como se fosse o eixo Y aqui, né, ou seja, no comprimento ali, né, total do Stern-Gauss, né. Olhando para a base de solda, né, seria o eixo para cima, né, então a ideia principal é essa. Então, como é que funciona, né? A gente tem uma isolação, né? Então, aqui a gente tem essa grade de isolação, que é de poliamida ou de epóxi, né? E aí a gente tem algumas vantagens entre uma e outra. Então, a gente vê que o poliamida ele é bem flexível, de fácil manuseio. Ela suporta temperaturas consideravelmente altas, né? Ou seja, de menos altas e baixas, né? Nesse caso, né? Menos 195 até 175 graus Celsius. Ele é para uso estático e dinâmico, né? Ou seja, a gente pode utilizar para ver como é que as coisas estão se comportando, tanto no uso, digamos, onde o equipamento está parado, ou o equipamento pode ser dinâmico. Tá? Então, a gente pode também alcançar alongamentos da base de até de mais de 20%, tá? E se passar muito, né, dos percentuais, a tendência é que também esse material onde é construído a grade, ele possa acabar rompendo, tá, pessoal? Então, isso é um outro problema também, tá? O epóxi fenólico, né, então, ele tem um reforço de fibra de vidro, né, e aí ele acaba
atendendo a exigências ainda maiores de temperatura, né, e a gente acaba alcançando alongamentos, né, devido a esse reforço com alongamentos menores, né, ou seja, a gente não consegue alongar tanto essa resistência aqui, né, pessoal, nesse sentido aqui, Y, né, da base aqui da solda para cima. Então, esse aqui acaba tendo esse problema, né, e esse aqui acaba sendo, digamos, o mais flexível em relação. Então, a gente consegue, dependendo do material que a gente tem, vai ter que flexionar, se for aço e etc., a tendência é que o aço não flexione tanto, né? E se a gente tiver que medir num material que seja mais leve, mais maleável, a poliamida seja mais adequada, né? Então, o inox fenólico geralmente para materiais mais rígidos e a poliamida para materiais mais flexíveis. A ideia principal é essa, tá? O revestimento, né, daqui geralmente é cobre, né, onde a gente vai soldar, porque o cobre, felizmente, é um bom condutor, e também é um dos materiais que é fácil de soldar, né? A gente usa aquela bobina de estanho, né, para soldar com ferro de solda, aqui, de forma que fique tranquilo para utilizar isso colado na superfície. Tá? A gente vai falar, uma outra aula, como eu falei, sobre como colar, tá, esses extensômetros, porque não basta só a gente criar, digamos, uma forma de deixar a estrutura mais flexível, caso ela seja um metal, mas também a gente pode pensar que, como é um metal, né, a gente precisa inserir esse sensor de um contato quase que perfeito, né, com essa superfície. Então, a gente acaba tendo que lixar um pouco, digamos assim, limpar bem, polir, né, para evitar que tenha ranhuras, né, do atrito, né, ranhuras causadas pela, digamos assim, por não estar tão liso, digamos, o material onde a gente vai colar, né, esse sensor, e essas ranhuras, elas podem prejudicar o funcionamento do extensor. Então, além de lixar e polir, a gente às vezes ainda acaba tendo que fazer um ataque químico, né, ou seja, depositar um pouquinho de ácido, né, para que se alinhe, né, todos os... Em alguns casos, tem gente que prefere também aquecer o material e esfriar muito rápido também para tentar alinhar as moléculas, né, do metal, geralmente, que é usado para colar esse. Mas existem várias formas, né, de colar. E no final, geralmente, a gente acaba tentando colocar o mais grudado possível na superfície usando algum tipo de cola instantânea, né? Na maioria das vezes que eu usei, esses extensores, eles foram colados com cola instantânea tipo Super Bonder, né? Ou eles já foram soldados e depois eles foram colados com alguma cola acrílica, né? Que demora um pouquinho mais para ficar pronta, né? E aí o pessoal acaba colocando essa cola e fazendo algum tipo de aperto, né, em cima do sensor para que ele fique colado da forma adequada, tá, pessoal? Mas é assim mesmo, não tem outra opção, tá? Geralmente é assim que é feito. Funciona dessa forma, tá? Então, o que são as considerações, né, que a gente tem que fazer em relação ao extensômetro? Então, o extensômetro tem que ser colado, né, e o objetivo cujas deformações tu pretende medir. Ou seja, qual é o sentido que tu quer medir a deformação? É no sentido X, no sentido Y, né? E aí a gente vai medir só num sentido, vai ser só um extensômetro, vão ser mais de um extensômetro, tá? Então, algumas das vezes a gente tem que medir essa resistência e implica, né, deixar a corrente cruzar nosso extensômetro. E esse extensômetro, geralmente, ele tem uma resistência pequena, né, e essa corrente, se ela for muito alta, ela causa aquecimento, né, ou seja, a potência dissipa de alguma forma, né, a forma que essa potência dissipa num resistor é aquecendo o material. Então, essa temperatura ela é um pouco prejudicial, tá, pessoal? Ela pode danificar a lâmina de epóxi. Então, a ideia é que a gente utilize, né, uma corrente muito baixa. Reparem aqui que a ordem de 25 a 5 miliamperes, né? Ou seja, vai ter que colocar um resistor razoavelmente acoplado junto, né, com essa, com esse sensor, de forma que a gente tenha uma corrente baixa. Então, se a base é um bom material, né, é um bom condutor de calor, ou seja, se é um metal, geralmente, né, os bons condutores de calor são o metal, né, que exemplificou como aço, cobre e alumínio, né?
a gente pode chegar numa ordem de 25 miliamperes. Quando, né, o material não é um bom condutor de calor, né, ele deu exemplo de plástico, quartzo, madeira, ou vidro, enfim, algum outro tipo de material, né, a ordem é de 5 miliamperes, né, o ideal que a corrente máxima seja por volta disso, tá? Então, ou seja, nos materiais que não são bons condutores, é melhor que a corrente seja ainda menor para evitar danificar o nosso sensor, ou seja, aquecer ele, derreter aquela película que ele tem, né, seja base de poliamida ou base de epóxi. Apesar que, repare, né, para conseguir derreter, né, a nossa base, ela tem que atingir umas temperaturas razoavelmente altas, tá? Então, por isso que eu disse, se a gente tiver uma corrente muito alta aqui, a potência vai ser maior, basicamente a potência sendo maior, dissipa na forma de calor e pode chegar a atingir essas temperaturas aqui preocupantes, tá? E, bom, a ideia também é que a gente tem que pensar que o extensômetro de folha, né, que é esse aqui mostrado aqui, ele é o mais popular, mais fácil de achar, e se vocês procurarem no Mercado Livre, vocês vão ver que tem um monte, né? E aí a gente depois tem que falar um pouquinho a respeito, né, de como escolher extensômetros, tá? E aí a gente tem que ver qual é o tamanho, né? Então, ou seja, qual é o tamanho daquilo que a gente quer medir, escolher um extensômetro relativamente do tamanho adequado em relação à proporção do material que vai ser sensibilizado. É, Outra coisa que é importante é que o extensômetro ele é usado pela sua alta linearidade, ou seja, devido àquela ideia de identificar a linearidade pelo aquele lei de Robert Hooke lá, né? Então, a gente consegue perceber que a gente vai estar atuando nessa região linear aqui, né? Onde a gente faz uma tensão e o material tenta voltar para o domínio, né? Voltar ao seu formato original, né? De acordo com o domínio elástico ali. Se a gente ultrapassar o domínio elástico, aí a gente nunca mais volta e o extensômetro vai ficar medindo de forma inadequada. E o extensômetro também tem baixa impedância, tá? Então, a ideia principal é que esse aqui provavelmente é o que a gente vai usar, tá? O extensômetro de folha. E existem vários tipos, né, de extensômetro quanto ao material. Então, isso aqui é importante falar, né? Por quê? Porque é importante analisar a superfície onde a gente vai colar eles, né? Porque vocês vão ver que essa variação de temperatura, né, a variação, porque vai ocorrer uma variação de temperatura, né, enquanto o circuito não está ligado ou quando está ligado, né? E essa variação de temperatura, ou seja, essa variação causa quatro efeitos principais, né? Então, a gente tem que analisar quais são os materiais que a gente vai usar para nossa grade, ou seja, para nossa grade, né, de resistência. Então, ali ele mostra algumas opções, né? O Constantão, o Caio, o Advanced, ali, Chrome. Também materiais semicondutores, né? Que as resistências podem ser feitas de silício, de imã. Então, a ideia principal é fazer o quê? Né? Identificar quanto varia, né, o fator de extensômetro K lá, de acordo com a temperatura, né? Então, a gente vai identificar que a variação da temperatura vai causar uma variação da resistência, né, pessoal, como eu falei, e aí isso vai alterar um pouco o nosso fator K, né, já que essa variação aqui geralmente vai se manter constante, tá? A grade vai acabar sofrendo um alongamento, né, porque, como é que a gente pensa de uma forma prática, né, a respeito desse alongamento. A gente pode pensar assim, pessoal, quando tem muito calor, né, os materiais tendem a dilatar, né, ou seja, a crescer o seu tamanho longitudinal, tá? E quando a gente esfria o material, ele tende a comprimir, tá? Ou seja, tende a reduzir o seu tamanho original. Então, esse alongamento ele vai ser ocasionado devido ao aquecimento, né? Então, a gente vai ter um pequeno alongamento aqui, ou seja, a gente vai ter uma variação de temperatura, né? E a gente vai ter uma variação do ΔL em relação a R. Então, a gente vai variar isso e vai variar isso em relação ao calor, tá? Então, isso vai causar, né, esse coeficiente que a gente tem que medir aqui da liga do Stern-Gauge, ou seja, se for desse material, esse alfa vai ter um valor, se for esse outro material, o alfa vai ter outro valor, e assim por diante. Esses alfas geralmente são fornecidos pelo fabricante, né? E a gente vai ter que identificar qual é a forma que a gente vai precisar para compensar isso.
A célula alonga ou contrai, né? Então a ideia é que isso aqui também ocorre com a variação da temperatura, né? A gente vai tanto alongar ou contrair também essa parte aqui, tanto nesse sentido quanto nesse sentido, tá, pessoal? Então a gente tem que pensar que vai haver uma variação beta aqui em relação à temperatura. Ah, lembrei, isso aqui é um gama. Então, o que que acaba acontecendo? A gente tem a variação da resistência, né, do extensômetro em relação à variação né, de, de calor também. Então, a gente tem a variação de calor, a gente tem um gama aqui, é o coeficiente T da resistividade. Então, ou seja, a gente varia a resistividade com o calor, a gente varia a expansão da liga, a gente também varia o K aqui. Então, e também a expansão do material da célula. Então, a gente tem todos esses problemas, né, ocasionados devido ao material, ou seja, então a gente tem tanto os materiais da célula, que são importantes, quanto o material né, aqui da onde a gente está colando a superfície, né, e do material que é ocasionado, né, dessa forma. Então, o que que acaba acontecendo, pessoal? A gente tem a mudança da sensibilidade de acordo com a temperatura. Mas repare, né, que aqui ele está fazendo, né, uma análise de duas ligas, né, utilizadas, que é o Advanced e o CARM, e que nessa região aqui, né, que está esse círculo, né, a gente tem uma variação de aproximadamente 100 graus aí, e a gente tem uma variação nessa região aqui de 1%, né, para 100 graus Celsius. Mas isso essa variação de sensibilidade de 1%, né, já poderia causar alguma modificação nas nossas medições, né? Então, porque se a gente tem uma variação com né, não tendo nenhuma temperatura, né, a gente deveria ter uma sensibilidade, né, quando a temperatura ambiente, a temperatura do Stern-Gauss está em um determinado padrão aqui, e se a gente mudar, né, para colar ele em cima de uma máquina que aquece muito, ou em uma máquina que esfria muito, né, a gente vai ter alguma variação na sua sensibilidade, né, devido a essa variação de temperatura. Então, a gente repara que para esses dois materiais a variação de sensibilidade é pequena, mas dependendo do material, essa variação de sensibilidade pode ser um pouco maior, tá? Bom, então aqui está a equação, né, digamos assim, que rege né, esse efeito. Né? Então, o que acaba acontecendo? A gente tem uma variação lá que a gente viu beta e alfa e gama. Então, o que a gente acaba identificando? A gente tem a variação da resistividade do SG, ou seja, essa aqui não tem muito como mudar, então a gente varia de acordo com a temperatura. Aqui a gente tem uma variação né, de temperatura em relação ao K, que é um elemento que varia, né, repare que o K é esse coeficiente aqui, né? A gente tem uma variação alfa e beta. Né? Então, a gente tem quatro variações, né? Os quatro efeitos né, definidos né, aqui por essa observação. Então, o que acaba acontecendo? Essa variação aqui, quando a gente tem o mesmo material, né, pessoal, entre a célula e a expansão da liga, né, do SG, a gente acaba conseguindo que beta seja igual a alfa e esse elemento aqui todo é eliminado. Né? Porque se isso aqui for zero, né, corta toda essa parte da equação e a gente só fica né, com esse coeficiente de resistividade. Então, por isso que escolher o material correto, né, da célula e da liga que a gente vai usar nos 100 graus, né, a gente consegue minimizar esse efeito aqui. Né? Ou seja, a gente diminui o efeito da variação da sensibilidade. Então, quando a gente vai escolher o material para usar na nossa balança, por exemplo, digamos que a gente vai usar lá, que a gente vai, o aço. A gente vai construir uma base de aço lá, colar um Stengauge e tentar identificar a força que é realizada em cima. Só que esse aço ele pode estar em cima de uma máquina, ele pode estar aquecendo, né, e vai ter aquela variação causada pela corrente que vai circular em cima do circuito. Então, o que acaba acontecendo? A gente vai ter que comprar né, um Stengauge que tenha provavelmente essa grade, né, esse material também de aço. Porque aí esse efeito aqui vai se minimizar, né, e a gente vai ficar só com esse outro efeito aqui, que é o esperado. Tipo assim, é um dos únicos que não tem como minimizar.
Então, a ideia principal é que quando a gente vai construir a nossa célula de carga lá, e seja como for metal, se não for metal que a gente estiver utilizando, a gente tem que achar um fabricante que fabrique, digamos, né, um extensômetro de preferência que tenha um material aqui na sua célula, do material similar ao comportamento, né, porque geralmente isso aqui também, né, se for material idêntico, né, teria que ser um material idêntico e pensar também que não poderia ter impurezas, né. Então, se a gente tiver, por exemplo, o material é aço 1000 e o outro é aço 1100, sei lá, né, a dureza do material, e, e aí as ligas vão ser um pouquinho diferentes, né, suas moléculas vão ter e também devido à pureza, né? Pode pegar uma barra de aço que tem, sei lá, 99% de pureza e outra que tem 90%, né? Vai ter algum outro metal junto. Então, não vai ser 100% igual, né? Geralmente não vai ser 100% igual, mas a tendência é que isso aqui tenda a zero, né? A tendência, se essa diferença for muito pequena, é que a variação é que seja minimizada. Tá? Então, a ideia principal é que a gente, né, veja qual é o coeficiente térmico da expansão do material da célula e o coeficiente de expansão da liga do SG. E se a gente conseguir fazer com que um seja igual ao outro, como eu falei, né, a gente vai acabar tendo única variação dessa forma. Então, né, um extensômetro completamente compensado é obtido, né, quando todos os termos são anulados, né? Então, ou seja, quando todos esses termos forem anulados, a gente tem um extensômetro completamente compensado, né? Mas geralmente isso não ocorre, mas pelo menos a gente consegue minimizar esse efeito aqui de uma das partes da temperatura. Tá? Agora, o coeficiente de resistividade geralmente é uma forma que a gente acaba não tendo como eliminar da equação. Tá? Então, na construção dos extensômetros, né, algumas ligas são escolhidas para compensar os efeitos, né, dos parâmetros anteriores. Então, a gente costuma chamar isso de autocompensação de temperatura, tá? E essa autocompensação acaba sendo projetada, né, pelo fabricante de forma a apresentar um mínimo de deformação aparente naquela faixa que se aproxima, né, de menos 45 a 200 graus Celsius, ou seja, aqui, né, numa região, né, de menos 45, é um pouquinho mais para cá, né, até uma temperatura de mais ou menos 200 graus Celsius, que aqui a gente consiga ter uma variação mínima, né? Então, aqui, reparem que a liga de Advanced aqui, né, ela tende a ter um comportamento quase não variante, né, nesse intervalo, tem uma pequena variação aqui, uma pequena variação aqui, né, do menos 45, deve estar mais ou menos por aqui assim, então tem uma variação, mas reparem que também a variação é um pouco linear, depois ela, né, até o 200 ela não tem mais comportamento linear, mas numa pequena faixa aqui, reparem, de aproximadamente 25 graus até mais ou menos uns cento e poucos graus, ela não tem variação, então essa liga de advance dela vai ser usada da melhor forma nesse intervalo. Reparem que, né, aqui tem o níquel cromo, que é uma liga isoelétrica, né, e aí ela tem um comportamento quase que linear aqui, né, ao longo desses intervalos, então a ideia é que se não variar é bom, né, e aí a gente tem que ter uma ideia de que essa liga de karma aqui também ela é usada em determinadas formas autocompensadas. Então, a ideia principal é que cancelamento não é perfeito, né, ou seja, não acaba ocorrendo uma compensação ideal, né, como eu falei lá, dessa eliminação completa desse efeito aqui, mas a gente tenta fazer o melhor possível e desde que, né, o nosso extensômetro trabalhe aqui principalmente no intervalo que seja o mais constante possível, né, ou seja, a gente tem uma variação em é, microstrains aqui, né, ou seja, uma saída térmica, né, aquela variação muito pequena aqui, né, em relação à temperatura. Então, essa faixa aqui é a que tem que ter menor variação possível, né? Então, reparem que para temperaturas muito altas, a variação já pula para 5 vezes o que era perto daquela faixa, né? Então, não vai ser zero isso aqui, infelizmente nunca vai ser, mas a gente tem que usar as ligas adequadas e autocompensadas para minimizar aquele efeito ali. Então, né, a gente tem que pensar que isso ocorre no comprimento do sensor, na área ativa do sensor, né, no contorno dos fios da grade, né, e nos terminais de cobre, que são
considerados insensíveis, então são encontradas algumas faixas de comprimento, né, dessas grades aqui, né, de 0,2 milímetros até 100 milímetros, ou seja, a gente tem extensômetros desde regiões muito pequenas até muito grandes, né? Então, reparem, né, que vai haver um comportamento, né, que geralmente, né, quando a gente faz força nesse sentido aqui, no sentido onde ele flexiona, né, a gente vai ter um auge, né, da deformação no centro aqui, né, do extensômetro, e conforme a gente vai se movimentando, se movendo para as extremidades, a deformação vai ser um pouco menor. Então, o que que a gente acaba tendo, né, que medir aqui uma ideia, ter uma medição mais ou menos média, né, de como é a deformação total. É como se a gente fosse pensar assim, a gente integra, né, todo esse gráfico aqui e divide pela quando deformou em relação a como flexionou, para tentar obter uma média em relação da formação que ocorreu. Então, existe uma distribuição, né, de flexão, ou seja, uma distribuição aqui que parece uma curva gaussiana, né? Então, a ideia principal é que a gente possa, tipicamente, né, o comprimento da grade não variar mais que 10% do raio, né, do furo do filete ou da ranhura, né, em qualquer outro detalhe, né, da geometria da célula de carga. Então, geralmente, né, os extensômetros de 3 a 6 milímetros são os mais usados, tá? Esses sensores relativamente pequenos, tá, pessoal? Alguns sensores né, desses kits, né, do próprio Arduino, por exemplo, quando tem o Shield lá, que é uma balança, ele utiliza um sensor desse, o sensor é minúsculo, tá? O sensor tem uns 3 milímetros, mais ou menos, ele é bem pequeno, tá? E eles são usados, né? Eles são geralmente colados em um material de forma que a gente consiga visualizar eles, né? E geralmente eles são presos a uma estrutura que tenha fácil flexão, né? Ou seja, que ela tenha um fácil, absorva facilmente a tensão, né? De forma que a gente consiga variar essa deformação do extensor. Bom, então os extensômetros eles podem ser também uniaxiais, que é esse que a gente está vendo na maioria das imagens, né? Apesar que lá no início acho que eu botei bem no início dos slides aqui eu botei um triaxial, né? Acho que aqui, né? Ele tem vários eixos, né? Então existe mais de um formato, tá? Ele é o formato Rosetta, se não me engano, mas tem outros tipos. Então aqui a gente está trabalhando com extensômetro de folha, né? Clássico. Então, as suas resistências variam de 120, são os mais comuns, né? Existem alguns extensômetros que são para aplicações específicas, né? Feitas por fabricante para determinado tipo de material, equipamento e tal, e superfície, que não vão ser esses padrões aqui, mas o mais comum de se encontrar no mercado são resistências totais aqui, né, dessa grade de 120 ohms ou de 350 ohms, né? Então, o ideal é optar por resistências maiores devido ao aquecimento da grade, né? Então, a gente, aumentando a resistência, né, a gente diminui a corrente elétrica e reduzindo a corrente elétrica, a gente diminui, né, idealmente a temperatura, digamos assim, né, a temperatura com que esse filete aqui condutor ele vai aquecer, né? Então, a ideia é reduzir, né, o efeito de acordo com essas digamos assim, grades, né, e esse efeito da corrente. Então, a ideia é que a gente também tenha esses pontos aqui para a gente fazer uma solda adequada. Inclusive, é recomendado, né, um fio relativamente fino para soldar aqui nessas, né, porque esses terminais aqui eles são bem pequenos, né, pessoal? Então, o ideal é que a gente tente fazer uma solda mais adequada possível, tá? E a gente tem que ter cuidado também na hora de soldar esses sensores para acabar não, porque como eles são muito pequenos, né, pessoal, a gente tem que usar uma pinça para segurar eles, né, de forma adequada, tentar proteger essa área que é a que importa, né, e colocar o ferro de solda só sobre o terminal. Então, repare, se o sensor inteiro aqui tiver de 3 a 6 milímetros, imagine que tamanho é esse terminal aqui. Então, esse terminal é minúsculo, né? Então, o ideal é que a gente também, às vezes, utilize uma ponteira de ferro relativamente pequena, né? Se for na hora de comprar, pense em identificar se tem uma ponteira razoavelmente pequena para acoplar no ferro de solda aí na hora de soldar isso aqui.
tá? É bem sensível, e o ideal é que a gente não use um ferro com uma temperatura muito alta, para não ter risco de derreter, né, essa lâmina aqui de epóxi, que faça com que também o sensor não entre em contato, né, com o material de baixo, ou seja, com o material que possivelmente seja condutor, né, o aço, ou enfim, cobre, ou alumínio, assim por diante. Então, a gente tem que pensar que o eixo principal da tensão mecânica é conhecido, né? Então, a gente usa os uniaxiais quando a gente sabe, ó, o material é uma estrutura, né, uma barra de metal nesse sentido aqui, a gente sabe que ela vai flexionar quando eu botar um peso em cima, então a gente sabe que ela vai esticar nesse sentido aqui, e devido a esse formato, a gente tem que, pode utilizar o uniaxial. Então, esse aqui é o mais simples, tá, pessoal? Para usar, para fazer uma balança, fazer uma célula de carga, né? Então, a gente cria uma estrutura que a gente sabe que vai flexionar num sentido e coloca ele nesse mesmo sentido em que a gente sabe que vai flexionar o material, né? E aí, baseado nisso, a gente consegue medir a variação da resistência, a variação da tensão elétrica em relação a isso, né? Então, quando a gente não sabe, né, quando a gente não tem ideia em qual é o eixo exato que, né, que vai variar essa resistência elétrica, né, a gente acaba tendo que usar um desses sensores torrexiais. Então, reparem que aqui não é exatamente o mesmo formato, mas reparem que a gente acaba tendo TOIAs, né, extensômetros aqui, e ele é um pouco maior, né, esse tipo de extensômetro aqui é meio difícil, geralmente ele é mais caro também do que esses sensores aqui, né. Só que quando a gente tem uma estrutura que vai variar em mais de um sentido, ou que vai variar num sentido que a gente desconhece, né, a gente tem que utilizar esse tipo, né, de extensão. Então, reparem que ele é aqui, no caso, triaxial, né, e ele tem uma forma planar, né, nesse caso aqui, ou uma forma empilhada. Então, essa forma empilhada, reparem que né, qual é a vantagem de se ter essa forma empilhada? Então, reparem que ele vai ter um extensômetro, vai ter uma camada, uma película, né, isolante, vai ter outro extensômetro, vai ter mais uma camada de uma película isolante, e vai ter um terceiro extensômetro aqui, como se fossem três de folha, uma sobre a outra, e com material isolante entre eles. Então, qual é a vantagem do uso desse em relação a esse? É o espaço, né? Geralmente, a gente consegue, colocando via sobreposição, gastar um espaço menor, né, físico menor, do que num caso onde a gente tem que colocar eles de uma forma não sobreposta, né, como sendo aqui. Mas também, pessoal, isso não impede que a gente, né, se a gente souber que, né, o material, a tendência do material é flexionar no sentido, sei lá, Y e X, que a gente não use dois desses aqui, né? E se a gente, né, não achar no mercado esse tipo de Strain Gauge, um extensômetro, ou se esse aqui for mais caro, né, muito mais caro do que comprar três desses, a gente poderia comprar três desse aqui e colocar cada um no sentido, né, para medir as forças adequadas. Tá? Então, a ideia principal é que sobrepor aqui de forma empilhada, né, vai ter uma dificuldade maior na dissipação de calor, ou seja, a tendência desse aqui é esquentar mais, né, porque o material está um por cima do outro, e o calor pode também derreter o isolamento, isso pode causar um problema, mas se não for o caso, né, a gente pode usar isso aqui para quando a gente tiver problemas de espaço. Se a gente estiver medindo um lugar muito pequeno, né, que é usar uma superfície que a gente não sabe para que sentido que ela vai variar, a gente pode usar esse tipo aqui. Então, o que que acaba acontecendo, né? A gente vai ver que tem as marcas de alinhamento, né? Então, o extensômetro já vem com as posições aqui, né, de alinhamento para que a gente coloque eles colados da forma correta, né, pessoal? Então, isso aqui, a ideia é ter um referencial, né, XY, e a gente colhe o centro aqui, lembra, né, que o centro da grade, a tendência dela é ser o lugar que mais tem flexão. Então, causando isso, vai aumentar o alongamento desses caras nesse sentido e vai causar aquela variação de resistência aqui, conforme esperado. Aqui ele só destranchou, né, aquele caso das forças, né, ele colocou um eixo alfa, um ângulo alfa aqui, né, e fez o cálculo, né, de como é a força
no eixo Y, né? Então, a força é nesse sentido aqui. Se tem um alfa, a gente para achar o Fy, a gente tem que fazer essa forma cosseno alfa, né? E aí, como é que fica o epsilon, né? Então, 1 menos, né, cosseno alfa. Então, a ideia principal é que a gente consiga fazer a decomposição das forças usando esse tensômetro aqui. Se a gente achar a forma mais adequada, né, que ele deve ser, que essa força Fx aqui está ocasionando algum problema, né? O ideal é que a gente tente eliminar ela ou utilizar mais de um extensômetro, né? Ou ficar um na lateral com o outro, né? Para que a gente acabe usando, né, aquele artifício da resultante, né, das forças. A gente tem um vetor no sentido de força x, um vetor na força y, e a gente vai conseguir, né, achar qual é o sentido da força, né, qual é a intensidade da força, ou seja, a magnitude da força com essa parte aqui, e o ângulo alfa, né, fazendo o arco tangente da força y, né, o oposto sobre o adjacente. Né? Então, assim, aqui é o alfa, né? Então, o arco tangente, ou seja, tangente de alfa é o oposto sobre o adjacente. Lei dos triângulos, né? Então, lei dos cossenos, né, na verdade. Então, a gente utiliza aqui a fórmula da tangente para identificar qual é o ângulo em que a força está sendo realizada aqui, né? Então, a ideia principal é que a gente também pode usar mais de um, né? Como eu falei, né? Então, se a gente sabe que é o sentido que vai ocorrer força no sentido x e y, né? A gente pode usar dois. Se existem extensômetros assim, né? Também sobrepostos, tá, pessoal? Em dois sentidos. E também existem alguns extensômetros que são em um só, já vem, né? Os dois sentidos, só que sem sobreposição. Mais ou menos, né? O que acaba ocorrendo aqui, né? Sem sobreposição e com sobreposição, tá? Então, aqui é a mesma coisa, com sobreposição, né, para economizar espaço, ou sem sobreposição, né, economizando espaço aqui, mas melhorando o esquema de dissipar o calor, né, e aqui com mais dificuldade de dissipar o calor. Bom, então a gente vai falar sobre alguns extensores, né, seus parâmetros, né, então, a faixa de medição, então, quanto ele consegue medir de variação de microstrengths, né, ou seja, qual é a flexão que o metal pode, né, ou seja, se ele passar desse comprimento aqui de flexão, ele vai romper o extensômetro, né, isso aí, infelizmente, pode ocorrer, tá, pessoal? Então, se a gente não escolher o extensômetro adequado, né? E se a gente escolhesse um material semicondutor, né? Ou seja, um extensômetro que fosse de um material semicondutor, como silício, ou germânio, enfim, ou galho, outros, a gente ia ter algum problema, né? Porque geralmente ele consegue medir menos, né? Ou seja, para flexões menores, ou seja, materiais mais rígidos, né? Provavelmente a gente possa usar o semicondutor. Para materiais mais maleáveis, a gente tem que usar, de preferência, o extensômetro de metal. Então, qual é o fator de Gauss? Então, o fator de Gauss, G, o Q, a K, perdão, a gente viu lá o quanto varia de resistência em relação à variação de comprimento. Então, reparem que a variação de resistência ela é baixa, né? Então, ela vai variar 1,8 ohms a 4,5 ohms, e aqui a gente vai ter uma variação de 40 ohms a 200 ohms. Então, é um pouco diferente, né? A grandeza da variação, reparem que aqui é 10 vezes, mínimo 20 vezes menor do que aqui, né, aproximadamente, estou arredondando, mas é mais ou menos 20 vezes a variação. Então, reparem, né, que o de metal tem uma variação muito menor de resistência do que o material semicondutor quando ele é modificado. Bom, as resistências nominais, né, então, quais são aqueles que a gente encontra, né? Quando o extensômetro está na sua posição de estabilidade, né, quantos ohms ela costuma medir? A gente viu, né, em alguns slides passados, os mais comuns são os de, né, 120, de 300 e 50, que são os formatos padrão de extensômetro, mas também alguns fabricantes fornecem o de 500, o de 1.000, de 5.000, e alguns casos, né, especiais. O fabricante também pode fornecer, né, uma resistência um pouco maior. No caso do material semicondutor, o padrão é na ordem, né, de 1 kΩ a 5 kΩ, né? Então, a gente consegue ter uma variação. E por isso também, repare, né, que a nossa variação, né, do fator aqui, ele é
também proporcional ao tamanho, né? Então, se a gente tiver uma resistência aqui metálica de 120 até 350, a gente tem uma variação minúscula aqui, né, de ohms, né? E aqui a gente repara que, como a gente tem uma resistência um pouco maior, logo de largada, né, de 1K a 5K, a gente aqui também acaba tendo um fator de Gauss, uma variação do fator de Gauss um pouco maior. Bom, então, comprimento em milímetros, né, pessoal? Então, a grade, essa grade. Então, reparem que aquela grade, né, ela costuma ser pequena, 0,4 milímetros, ou seja, pode ter menos de 1 milímetro, né? E o comprimento da grade, lembre-se, né, olhando a figura lá, que é a coisa que fala, né? Então, a largura da grade, o comprimento da grade, aqui, ó, esse comprimento, né? Então, esse aí é o cara que varia. Então, ali, varia de 0,4 milímetros até 150 milímetros, né? Ou seja, pode ser pequeno ou pode ser bem maior, né? Mas a tendência é que seja pequeno, tá, pessoal? Esses muito grandes vão ser sensores, né, muito caros, né? E vai ser usado com materiais, às vezes, digamos assim, com balanças que são muito maiores, né? Vou dar um exemplo assim, a gente quer medir a flexão, né? Num material muito duro, tipo um trilho de trilho, né? Geralmente algum material do tipo viga, assim, como é um trilho, por exemplo, ele, por ser muito longo, né? Às vezes ele também é utilizado para medir um peso de um veículo muito grande, como, por exemplo, um caminhão, ou algo do gênero, né? Então, aí a gente acaba precisando de um sensor com comprimento maior, né? Mas reparem que o padrão é de 3 a 10 milímetros, né? Ou seja, a gente tem de 3 milímetros a 1 centímetro, né? Mais ou menos. Então, essa grade costuma ser pequena, né, pessoal? E no semicondutor a gente tem de 1, né, milímetro a 5 milímetros, de comprimento da grade. Então, é um pouco diferente, tá, pessoal? Geralmente não fazem muito grande, porque também esse material às vezes é um pouco mais caro do que esse material aqui, tá? Bom, outros parâmetros, né? Então, a gente também, de acordo com o material, né? Ou seja, qual tipo de metal, né, é utilizado, qual é o fator de Gauss, né? Ou seja, qual é aquele fator de variação ali, né? Quanto é que varia o K, né? Ou seja, qual é mais ou menos a variação que ele vai ter. Deixa eu achar. Qual é o valor de K para aquele material? Quanto varia de resistência em relação, né, à variação de comprimento, estado inicial? Então, alguns materiais, né, devido às suas propriedades físicas, nós têm uma variação um pouco maior de resistência, né, em relação a outro. Então, reparem que, por exemplo, a platina aqui é que tem maior variação de resistência em relação à variação de comprimento, né, e aqui já é um outro material, né, platina e iridium, aí depois a gente tem platina tungstênio, depois a gente já começa a ter aqueles materiais isoelásticos, né, que é a mistura de ferro com níquel, com cromo e com manganês, né, então a gente já tem essa variação. Constantão, advance, papel, né, ou seja, níquel e cobre, geralmente a gente tem esse tipo de fator de Gauss. A gente também tem o níquel cromo, então também tem um comportamento muito similar aos demais. O Karma, né, que tem níquel, tem cromo, tem alumínio e tem ferro, né, então ele tende a ser mais perto de 2 aqui, né? O Armor D, né, que é ferro, cromo e alumínio, então a gente também tem perto de 2. Tem o Monel, que é níquel e cobre, né, a mistura, e a gente tem por volta de 1,9. E aqui a gente tem, né, um manganim, que é cobre, manganês e níquel, né, que tem um valor bem menor, né, em relação à platina, por exemplo. E quando a gente fala do níquel, né, 100% níquel, a gente teria um fator de Gauss negativo, né? Então, né, pergunto para vocês, o que, que seria melhor, o que vocês acham, né, que seria melhor em relação a esse fator de Gauss, né, que a gente tenha um fator maior ou menor aqui? Vocês pensam, né? Essa é uma pergunta. Alguém pode me dizer o que acha? O que vai acarretar, pessoal? K maior. Significa que provavelmente a gente tem uma variação maior de resistência, de acordo, né, com uma variação de comprimento, né? Ou seja, a gente vai ter uma sensibilidade o quê? Maior do SG.
Então, se a gente tem uma sensibilidade maior, o que acaba acontecendo? Com poucas flexões, né? Um flexionamento menor, a gente consegue variar mais a resistência, né? Então, variando mais a resistência, a gente consegue ter uma variação maior de tensão. E aí a gente não precisa amplificar tanto, né? Então, os materiais aqui que têm o fator de Gauss maior, eles são mais sensíveis, tá, pessoal? Ou seja, eles são, assim, como que eu posso dizer? Eles, com a flexão deles, né? Ou seja, com o esticar daquela grade, né? No sentido longitudinal que importa, ele, com pequena variação nesse comprimento, ele já vai ter uma variação um pouquinho maior do que os outros materiais em relação à resistência. Ou seja, se a gente pegar um material de platina, ele vai ter uma variação de resistência maior do que o material aqui de Carna, por exemplo, né? Então, na ordem de 3 vezes mais vai variar a resistência em relação a esse. Então, esses materiais aqui, né, possivelmente eles também sejam mais caros por causa disso, né? Mas esses materiais aqui, eles têm uma sensibilidade melhor. Então, para determinadas medições que a gente quer ter uma sensibilidade, uma resposta mais rápida, né, esse tipo de extensômetro aqui é melhor do que os demais, tá? Então, uma é, baixo fator de Gauss, né, vai fazer com que a resistência varie menos e a gente acaba tendo que usar os amplificadores operacionais, né, para dar uma variação de tensão significativa, né, no nosso circuito elétrico, tá? Então, essa é a principal definição. Pessoal, por hoje, relacionado a esse tipo de sensor, era isso. Eu quero reservar esses 30 minutos finais aí. Vamos falar sobre o projeto, tá? Então, eu vou deixar isso aqui e vou tentar acessar o projeto. Vocês não vão ver, né? Está compartilhada essa tela aí. Vou tentar abrir aqui o documento do projeto, tá? Projeto de experimentos. Então, experimentação industrial. Projeto de experimentos. Acho que esse aqui. Vocês conseguem ver ele aí agora ou não? Sim, Pessoal? Tá pequeno demais ou não? Posso aumentar um pouquinho? Ficou sim, melhor ficou bem. agora? Aí ficou bom. Tá, então, pessoal, qual é a ideia, né? Então, já que eu acabei me atrasando um pouco devido a esse problema de saúde, eu também pensei em a gente adiar um pouco, né? Porque senão estaria muito em cima, né? A realização desse projeto de experimento. Então, quais são as sugestões, tá? Vou fazer os comentários para que vocês entendam mais ou menos o que eu quero em relação ao preenchimento das tabelinhas ali, né? Como é que vocês vão tratar. E provavelmente a aula que vem a gente vai finalizar essa aula sobre os tensômetros, né? Com mais algum material. E eu vou fazer uma aula também meio prática, com pelo menos o Excel ou o MATLAB, em relação às regressões que eu pedi aqui, tá? Então, ou seja, na semana que vem a gente vai. Mas aproveitem essa semana para tentar pelo menos montar, tá, o equipamento, montar o pêndulo de vocês. Então, a minha sugestão é que vocês façam, né? Quando eu fiz na graduação também esse tipo de experimento, tá, pessoal? E eu fiz um pêndulo de madeira, tá, na época. Eu achei mais fácil de fazer, né? Na minha casa tinha alguma coisa de madeira, e aí eu acabei utilizando madeira, e se não me engano, na ponta lá eu acabei colando um monte de moeda, né, na ponta, assim, umas por cima das outras, para fazer meio como se fosse uma massa, né, na ponta do meu pêndulo, tá? Então, as sugestões são aí, né? Vocês podem fazer da melhor forma que acharem, tá, pessoal? Eu fiz dessa forma, né? Tá? Mas vocês podem prender essa massa da forma que quiserem, né? Com parafuso, ou enfim, que é um material que vocês acham que fica mais fácil prender com cola, usem cola, tá? Se acha que é mais fácil atarrachar, fazer um furo utilizar um parafuso e uma porca, bom, façam como bem entender. Tá? Então, a ideia principal aqui, pessoal, é que a gente realize um circuito dessa forma aqui, tá? Um circuito de divisor de tensão, ou seja, a gente tem uma resistência aqui inicial que vocês tiverem à mão, né? Não precisa ser obrigatoriamente 100, pode ser o que vocês tiverem, né? E a gente alimentar, né, essa resistência aqui
né, e esse potenciômetro com 5 volts. Né? O que são os 5 volts? Por que eu usei os 5 volts? Eu dei sugestão de 5 volts. Porque a maioria dos nossos microcontroladores, o Arduino principalmente, ele tem uma porta de referência de terra de 3.3 volts ou de 5 volts, tá? Então, se a gente vai acoplar resistências aqui de 5 volts, né, e vai ter essa resistência inicial que já vai dar uma pequena queda, e aí a gente vai ter aqui um potenciômetro, a gente vai ter na saída do potenciômetro, aqui na saída do meio do potenciômetro, né, porque uma é onde entra, a outra é onde vai e sai pelo terra, e a saída do meio do potenciômetro é a que vai dar uma tensão intermediária, né, de acordo com o giro do eixo, né, a gente vai pegar essa saída aqui, né, que vai ser esse valor de entre 0 e aproximadamente 5, e a gente vai acoplar, né, no nosso Arduino, né, numa porta analógica. Então, essa saída aqui é aquela que a gente tem que ligar na porta A0, A1 ou A2 lá do Arduino. Então, qual é a ideia principal? Que a gente faça um programa, né, no Arduino para ler a porta analógica. Então, como é que funciona? A porta analógica, ela funciona como um conversor analógico digital. Ele vai pegar esse valor aqui, que está aqui 2,273 volts, e ele mede lá no AD de 0 a 5, então, na hora de converter. Então, o que ele faz? Esse valor intermediário aqui, né, na hora de converter para bits, geralmente o conversor do Arduino, ele é de, se não me engano, 10 bits, ele vai converter entre 0 a 5 volts para 0 a 1023, né? O valor máximo aqui seria 1023 e o valor mínimo lá na saída do AD é 0. Ou seja, ele vai transformar esse 2, alguma coisa volts para um valor que vocês podem pensar que é perto da metade, né? Então, vai ser por volta de 490, entre 480, provavelmente, e 490, se a gente fosse fazer uma escala, né? Se 512 seria o valor do meio, né? Então, aqui deve ter 10% a menos, né? Então, se 10% a menos, deve ser uns 50 a menos, talvez. Né? 460, 480, nessa faixa, eu estou chutando, tá? Mas é o valor que mais ou menos vai medir quando o potenciômetro estiver no meio. Quando a gente girar o potenciômetro para um lado e para o outro, né, com o pêndulo aqui, né, a tendência é que a gente varie entre 5 volts e 0 volts, e lá na entrada do nosso AD, do Arduino, varie, né, de perto de 1000 até perto de 0. Então, a gente vai fazer essa pequena variação de valores. O que é importante medir, além, né, das variações de bits lá no Arduino, tá, pessoal? O ideal é que a gente consiga, no Arduino, saber com que frequência a gente mede, né, esses valores. Então, meçam esses valores com uma frequência alta, tá, pessoal? Assim, ó, se eu puder medir de 10 em 10 milissegundos, mede de 10 em 10 milissegundos. Se eu conseguir medir em 1 milissegundo, meçam com 1 em 1 milissegundo, né? Ou seja, a gente vai medir as variações das revoluções do pêndulo. Quanto mais dados tu tem, né? E melhor fica a curva, né, do teu pêndulo, tá? Então, a gente vai conversar sobre isso. E o ideal que a gente, sabendo de quanto em quanto tempo é medido, né, esses valores do AD, a gente consegue fazer uma curva, né, que nem essa aqui que está aqui mais para baixo, que eu coloquei de exemplo, se não me engano, né, a gente vai conseguir medir as variações aqui, só que aqui não vai ser em volts, né, como está aqui a amplitude, né, que está em volts, vai ser uma amplitude de 0 a 1024, e a gente vai conseguir medir o tempo, né, que é o importante, né, nesse caso, a gente saber de quanto tempo o nosso pêndulo está demorando para entrar numa região de estabilidade, tá? Então, essa é mais ou menos a ideia. E baseado nisso, eu peço para vocês tentarem achar as curvas, né? Então, quero que vocês meçam resistência de acordo com o ângulo. Então, a ideia é que nas costas, né, desse pêndulo de vocês utilizem um transferidor, né, aqueles transferidores que a gente costuma usar na escola, né, bem simplesinho aí, ou transfiram um transferidor por um papel, né, de forma que vocês consigam medir o ângulo. No meu, quando eu fiz com madeira, eu coloquei um pardinho atravessando a madeira, de forma que eu conseguisse encostar o pardo praticamente quase encostar no transferidor, para eu saber quantos graus eu estou medindo, tá? E aí a ideia é fazer, né, o pêndulo variar
né, dessa forma, e medir os ângulos. Então, essa aqui é a parte chata, tá, pessoal, dos experimentos. Por que que é a parte chata? Porque além de ser repetitivo, eu tenho que estar com o multímetro lá conectado, né, no meu potenciômetro. Então, eu vou botar menos 90 e tenho que fazer a medida aqui de resistência, olhar no multímetro quantos, né, ohms deu e anotar. E aí depois eu vou para um outro valor aqui, tá? Qual que é? Vou para 45 reais. Sorteiem, tá, pessoal? Sorteiem aqui, façam aleatoriamente, tá? O ideal é que se vocês estiverem, né, estivessem trabalhando em duplas, né, que cada aluno fizesse uma medição, né? Mas se isso não for possível, faça as medições de forma aleatória. Eu faço um menos 90, depois eu faço um 60, depois eu faço menos 75, depois eu faço mais 90, depois eu faço menos 30, depois eu faço mais 45 e assim por diante, tá? Faça uma cadeia de medida aqui, depois faça uma segunda cadeia de medida aqui, faça uma terceira cadeia de medida. Por que que é importante fazer mais de uma medição, tá, pessoal? Para que vocês vejam que vai ter erro, né, entre uma medição e outra. Vai ter uma pequena diferença aqui, a tendência é que isso ocorra. Então, essa parte aqui é um pouco chata, tá? De preencher essa tabela, então vocês vão ter que fazer isso. Para achar a reta, né, de ângulo em relação à variação de resistência, tá? Em relação a essa. Então, aqui eu peço, né, para vocês fazerem um gráfico de resistência, né, em relação às medições, né? Ou seja, se eu botar 30 graus, quantos ohms ficou no meu potencial? Tá? Se eu botar 15 graus, quantos ohms ficou no meu potencial? E na média, né? E eu posso fazer uma média desses três valores para ter um ponto mediano entre eles. Eu posso fazer uma média entre esses valores, né? Posso fazer o desvio, posso fazer a variância estatística, né? Para saber o quanto variou entre as três medições, qual é o desvio padrão de cada. Eu fiz várias medições e pode ser que, devido a um problema, né, de não linearidade aqui, meu potenciômetro nesses menos 30 graus não teve um comportamento 100% adequado e deu uma variação maior do que o outro caso, tá? Então, geralmente acaba acontecendo nos ângulos maiores e nos menores, as maiores variações, tá? Devido às não linearidades perfeitas do nosso potenciômetro, tá? Então, depois eu peço para vocês fazerem a mesma coisa com a tensão elétrica, ou seja, primeiro vocês têm que medir qual é a dica que eu dou para vocês, né? Tá usando resistência elétrica, mediu o menos 90 aqui, gira o teu multímetro e muda para tensão, e já faz a mesma medição aqui, né, em tensão. Quantos volts deu no multímetro? Deu 2, alguma coisa, né? Tô chutando, né? Esse valor aqui. Vem aqui e anota. Quando tu sortear outra medição aqui, né, e faz isso com todas as tabelas. Quando for preencher esse campo aqui, tu já preenche girando, né, o teu multímetro, tu preenche esse aqui também, e olhando a tua saída, né, do teu AD lá, imprimindo na porta serial, tu vai conseguir imprimir o valor aqui em bits, né? Enquanto lá, sei lá, vou chutar aqui, deu perto de 2 volts, né? Aqui vai dar perto, sei lá, um valor de 400. 400 não. Aqui vai dar 2, alguma coisa volts, perdão. Aqui vai dar, né, a resistência por volta de, sei lá, de 400 ohms. 400 ohms, 2, alguma coisa volts, e aqui vai dar perto de valor inteiro 400. É um valor de 0 a 1024. Então, aqui vai ter uma tabela preenchida dessa forma. Então, quando tu fizer a medição aqui, né, com o multímetro, tu já faz a medição aqui, mudando a posição do multímetro, e já faz a medição aqui também, né, para variar, para botar a anotação que vai sair na saída do AD, né, ou seja, na leitura que tu vai fazer do AD. Então, a ideia, né, a sugestão que eu faço é que depois que tiver montado o circuito bonitinho, vocês façam essas três anotações de uma vez só, né? Sorteia o próximo ângulo e faz o preenchimento das três tabelas de novo, né? Realizando esses preenchimentos dessas tabelas, vocês estão aptos a realizar o gráfico, né? Posso botar o valor médio aqui numa outra coluna e tentar achar a reta, né? Posso pegar todos os pontos, né? Todos os pontos que eu medi e colocar todos no mesmo gráfico e também tentar fazer a regressão, tá? E assim por diante, tá? Então, a ideia principal é que a gente consiga graficar todos esses três gráficos e acha o erro, né? Em médio quadrático de cada um desses três gráficos. Então, a ideia principal é a gente
acabar construindo. A gente vai ver a aula que vem como é que constrói essa regressão linear, utilizando uma ferramenta matemática, tá, pessoal? Como eu falei, a tendência é o que eu ensino é usar o Excel e o MATLAB. O Octave provavelmente seja muito parecido com o MATLAB, né, mas acho que o MATLAB é um pouco mais completo para ele ser pago. Mas o Excel faz tudo, tá, pessoal? O Excel é bem completo e realiza esse tipo de operação. Então, a ideia principal é que a gente preencha essas tareas aí, consiga graficar. Então, qual é a minha ideia, né, pessoal? Depois que vocês conseguirem graficar esse tipo de gráfico aqui, né, o valor aqui em bits e o valor aqui de tempo, né, quanto tempo, vocês consigam identificar quanto tempo demorou, né, uma das perguntas também é quanto tempo demorou para estabilizar. Então, vocês vão conseguir, né, fazer esse tipo de gráfico. Qual é a diferença, né, pessoal? Reparem aqui, né, se a gente for pensar assim, ó, reparem que aqui está tudo positivo, né? Ou seja, minha tensão lá, ela vai ser sempre positiva, né? Qual é a minha tensão sempre positiva? Quando eu converter essa tensão aqui para bits, isso aqui também vai ser sempre positivo, vão ser valores de 0 a 1024, né? É o que eu mencionei aqui em algum lugar, né? Aqui, 0 a 1023, na verdade, seria, tá? Então, ou seja, 1024 posições possíveis. Então, se vocês repararem, quando ele parar, né, quando o meu potenciômetro lá parar no centro, né, onde é a posição de estabilidade, ele vai ter alguma tensão, mano, aqui normal, né, perto do meio, né, perto de 2,5 aqui a minha escala era 7 volts, né, então por isso que ele parou perto do 3,5, se vocês repararem. Então, o que acaba acontecendo? A gente tem que tirar a média de todas essas amostras aqui, né, para tirar o offset. O que é tirar o offset? Se eu subtrair essa curva aqui toda da média, que é perto de 3,5, né, o meu gráfico vai ficar variando entre menos 3,5, possivelmente, até mais 3,5, que é perto do 7. Então, reparem, né, que aqui, né, na hora de converter o gráfico, que é todo positivo, para uma posição zero, onde zero é a estabilidade, a gente fica com um gráfico variando dessa forma. Isso aqui é só mais para ter uma ideia, né, pessoal, de quando o pêndulo está numa posição positiva de graus e negativa de graus, né, ou seja, pensando, né, que o meio do nosso pêndulo vai ser o zero, né, eu posso ter mais 90, né, indo para o lado direito e menos 90 no lado direito. Ou a gente pode pensar que o nosso referencial é o zero aqui e o 180 lá do outro lado, né? Então, quando ele estiver no meio, eu vou saber que ele ou vai estar no 0 graus ou vai estar no 90, né, quando ele estiver parado aqui. Se eu girar ele para lá, eu vou por posição próxima do zero. Se eu girar ele para cá, ele vai para a posição de 180. Se eu botar aqui como sendo o zero, né, eu vou ter menos 90 para lá, aliás, mais 90 para lá e menos 90 para lá, né, na posição. E aí a gente vai conseguir, né, através desse gráfico aqui, identificar quando ele está de um lado ou do outro, né, ele vai ficar oscilando até chegar a esse ponto de equilíbrio no centro, né? Então, a ideia é que a gente consiga visualizar esse gráfico aqui com os valores coletados via serial do Arduino lá, tá, pessoal? Então, algumas perguntas básicas, né? Cada grupo vai ter seu pêndulo, né? Então vai ter estabilização diferente. Eu pergunto qual é a frequência aproximada do pêndulo, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente tem que olhar quanto tempo demora para atingir uma revolução. A revolução é sair de uma posição e voltei próximo da mesma, né? Então, se vocês conseguirem fazer esse gráfico aqui ao longo do tempo, vocês vão saber quanto tempo demora de um pico para o outro, aproximadamente. Reparem que isso varia um pouco, tá, pessoal? Mas vocês vão ter uma ideia, né, de pico para pico, quanto tempo demora para o pêndulo fazer uma volta completa, tá? Então, isso aí é a frequência, tá? Quantos ciclos por segundo, né? Então, a ideia é mais ou menos essa. Eu pergunto qual é a sensibilidade, a resolução e o erro de linearidade, ou seja, já dou alguma dica aqui a respeito, né, do erro da resolução, né? Então, a resolução também vai depender um pouco do teu multímetro, né? Então, aqui o cálculo da resolução, a gente utiliza uma razão entre a resolução e a sensibilidade, tá? Então, vocês têm que ter calculado a sensibilidade do pêndulo de vocês. Se vocês pegarem meus slides lá, reparem que esse cálculo de sensibilidade ele tem como ser feito através de fórmula, tá? Calculando isso, vocês calculam a resolução
e lá também, se não me engano, nos meus slides tem como eu calculo o erro de linearidade, tá? Então, são aplicações de fórmulas aqui, tá, pessoal, para encher no relatório. Quais foram as funções de transferências experimentais encontradas, ou seja, eu quero que vocês realizem, né, num eixo eu vou ter os bits, no outro eixo aqui eu vou ter os ângulos, né? E eu quero saber qual é a x por y, né? Qual é a função que vocês encontraram, qual é a reta que vocês encontraram, né, para esses experimentos, né? Ou seja, qual é a reta que vocês encontraram, né, para essa tabela, né? Valores de bits por ângulo, ou seja, quando eu tiver na valor 512, que ângulo que eu estou? Né? Se eu estou na posição aqui de, sei lá, perto de 1000, que ângulo que eu estou? Tá? A mesma coisa para cá, né? Se eu estou em 3 volts, que ângulo que eu estou? Se eu estou em 2 volts, que ângulo que eu estou? E assim por diante, né? E aqui a mesma coisa. Se eu tenho, né, tal resistência, que ângulo que eu tenho? Se eu tenho tal resistência, que ângulo que eu tenho? Tá? Então, são três retas, vocês vão ter que aproximar aqui e achar a equação dessas retas. Como eu falei, a gente vai utilizar a ferramenta matemática para achar a equação dessas retas. Vocês poderiam fazer isso manualmente, tá? Mas é uma baita de uma endiada, então acho que vale mais a pena na aula que vem vocês aprenderem como fazer uma regressão linear ou identificar isso via YouTube, né? Deve ter bastante gente que ensina como fazer essa regressão via Excel no YouTube, né? Se vocês quiserem se adiantar. A ideia principal é que a gente possa identificar também as três funções de transferência, né? Que é a pergunta número 5. Depois eu pergunto qual é a incerteza combinada, que também é uma fórmula, né? Se alguém tiver dificuldade pode perguntar e eu pedir ajuda, né? E depois eu peço para achar o fator de decaimento, né? Ou seja, a relação de ângulo em relação ao tempo. Então, o que que é? Quanto tempo ele demora, ou seja, quantos graus por segundo, né? E eu achar esse fator de decaimento, né? Então, vocês podem plotar o gráfico disso aqui. Então, a gente pode pensar assim, pessoal, se eu tenho aquela curva, né, nesse formato aqui, o meu fator de decaimento vai ser uma coisa parecida com a tangente desses picos aqui, né? Seria uma curva assim que aparenta ser logarítmica ou algo do gênero, né? Que vá reduzindo aqui e eu consiga, né? Ou a gente pode tentar depois, né, tentar fazer uma equação para decaimento baseado na regressão dessa curva aqui. Então, a gente pode discutir, né, que curva seria essa? Que equação é essa curva aqui? Que equação, né? Que tipo de equação? É uma exponencial? Exponencial com alfa negativo, com alfa entre 0 e 1, tem atrito, então a gente vai ter que colocar um coeficiente de atrito aqui na hora de tentar achar a equação dessa curva aqui, para tentar achar a equação do decaimento. Ou a gente pode aproximar, né, pessoal? Se a gente fosse pensar na aproximação mais tosca, né, a gente poderia passar esses picos, esses pontos de mínimo, todos para máximo, né? Transformar tudo em positivo e vai ficar, né, uma série de ondas aqui, né? E a gente aproximar essas ondas de uma reta aqui e tentar criar uma reta de decaimento, né? Não vai ficar perfeitamente uma reta, né? Mas a gente tem uma ideia. Então, a gente poderia aproximar de uma reta, de uma parábola, talvez aqui, né? Ou de alguma curva exponencial que represente esse decaimento. Bom, eu quero que vocês, né, criem um relatório, ou seja, façam a descrição do pêndulo, tirem fotos, façam um vídeo aí dele funcionando, né? Mostra o circuito que vocês realizaram, né? Quais foram né? Então, por isso que ali no grupo eu larguei o microcap, né? Se vocês tiverem dificuldade de desenhar, né, o circuito de vocês, o microcap pode ajudar, né? É só coletar um print e botar no relatório, né, o circuito de vocês. Tá, o grupo A usou um potenciômetro de 5K, o outro achou de 1K, o outro usou, enfim, o de 10K e assim por diante, né? Então, tirem foto, mostrem o projeto de vocês, né? Realize todas as observações e conclusões que acharem necessário a respeito desse projeto, tá, pessoal? Então, eu espero que vocês respondam todas as questões, tá? Com esse projeto de experimento, tá? E vocês podem ser bem objetivos, né? Quanto ao tempo total, bota o gráfico lá, o tempo total deu tanto, né?
frequência aproximada, observando os picos, tal, a gente tem uma variação assim, de um pico por outro, tanto por tantos segundos, e fazendo uma média, a frequência aproximada é tantos, né, de pico para pico demora tantos milissegundos, a frequência deu, né, 1 sobre t, pum, né, calcula, bota na fórmula e dá o valor em hertz lá, direto, né. Qual a sensibilidade, aplica a fórmula lá, ó, deu tanto de sensibilidade, deu tanto de resolução, deu tanto lá de linearidade. Quais foram as funções lá? Vai lá e plota cada um dos gráficos, faz a regressão, espera que vocês realizem, né, todos esses casos aqui, né? Espero também que no relatório de vocês tenham todas essas tabelas preenchidas, tá? Também tem que calcular aqui quais são as três funções de transferência ideais e contadas. Então, se eu fiz a regressão, a minha função experimental, né, tu vai ver que deu um valor um pouquinho diferente, né, da ideal em contado. Né? Qual seria a ideal? Né? Então, a gente poderia pensar em calcular via circuito lá, né? Qual seria o ideal baseado nesses valores que eu tenho de resistência aqui, né? Qual é o valor que eu ia estar achando perfeitamente aqui e achar a equação da reta. Poderia fazer só o ponto de máximo e o ponto de mínimo e traçar uma reta aqui, paf, direto, né? Quanto deu de tensão aqui, quanto deu de tensão quando o potenciômetro está no mínimo, quanto deu de tensão quando está no máximo, quando que deu 0 volts, quando que deu o valor mais perto de 5 volts, e traçar uma reta, e depois vocês vão ver que, né, essa reta ela não é 100% verídica quando vocês fazem um festival de medições, tá? Então, a ideia principal é essa, pessoal. Acho que ficou aberto a perguntas, já que tem 5 minutos só, né? Quem queria falar alguma coisa? Todo mundo entendeu a ideia do experimento? Ei, professor, Fala, já. uma pergunta. Ah, A gente vai usar um resistor de 10K, né? Só que então, ele. Oi? tu diz assim, é o que vocês têm aí para utilizar? Isso. A gente tem um de 10K, a gente ia usar ele. Aí na Sim, questão, quando a gente digamos, calibrar ali o equipamento, o pêndulo, o zero ele teria que ficar digamos, na resistência de 5K ou na metade do máximo do potenciômetro, que ele não marca exatamente 10K, né? Ele tem a questão do erro ali. sim. É que assim, ó, vocês vão, por exemplo, se tu usar a minha pergunta é, porque assim, ó, o ideal é que a gente bote um pequeno resistor antes do potenciômetro, porque quando a gente chegar com o potenciômetro perto de zero, né, a tendência é que a tensão fosse 5 volts, né, e aí com uma baixa resistência também a corrente acaba sendo alta, e a gente acaba tendo que colocar um pequeno resistor para evitar que a gente tenha uma corrente alta e possa vir a queimar a porta do Arduino, tá? Então, por isso que é sempre importante botar uma resistência antes do potenciômetro, só isso como observação, tá? Agora, se tu vai usar, por exemplo, o potenciômetro de 10K, ponto, né, que tu vai usar, tenta pensar nesse resistor que tu vai pôr antes, meio proporcional, tá? Sei lá, 500 ohms, por aí, né, para que ele cause uma pequena queda de tensão, né, esse resistor que vem antes do potenciômetro, tá? Então, a ideia é que porque o que vai acontecer? Se a gente pegar aquele circuito ali, né, deixa eu tentar abrir de novo, que eu fechei, né, se a gente pegar esse circuito aqui, a gente tem que pensar assim, aqui vai ter uma queda de tensão e aqui vai ter outra, né? Então, a ideia principal é essa. Então, a gente tem que tentar botar um resistor não muito alto aqui, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Botar um resistor não muito alto aqui, né? Para que a gente não tenha uma queda de tensão muito grande aqui em relação a isso. Então, o ideal é que esse cara seja em uma ordem de grandeza umas 10 vezes menor do que esse cara aqui, tá? Pelo menos isso, porque aí a gente vai perder aqui, vamos supor, 0,5 volts, e a partir daqui vai ter 4,5, né? Quando esse cara estiver zerado, e quando esse cara aqui estiver, sei lá, muito perto de 10K, se é o teu caso aí, a gente vai ter muito perto de 0 volts aqui na saída dele, né? Não sei se eu me fiz entender.
Sim, sim. Mas aí, nesse caso do potenciômetro, do potenciômetro aí, ó, que tá 500 e 500, né? Sim, ali eu estou supondo que, né, o potenciômetro é de giro, né? Então ele vai variar entre 0 até 1000, né? Naquele caso ali. Só que ali eu botei numa posição como se ele estivesse no meio, né? Ou seja, ele Seria, está usando só 500 ohms, né? seria, no caso, o pêndulo em repouso daí. Aí, no caso, Isso, a gente exatamente. usa exatamente a medida do meio do potenciômetro, ou a gente usa com um erro já da questão dos 10% ali que o potenciômetro acaba tendo? Não chega a ser 10%, né? Ele tem uma pequena variação, tá? É que esse mais ou menos que ele coloca aí é a tolerância dele, né? O que que é esse 10%? Assim, tipo assim, quando tu comprar um resistor de 1K, ele pode variar até 1.100 ou até 900, entendeu? O fabricante, ele não faz perfeito, assim, né? O teu potenciômetro. Então, o ideal é que tu meça o teu potenciômetro no melhor caso e no pior caso, né? Ele vai variar de um valor perto de 0 até um valor perto de 1.100 ou perto de, né, de 900. Então, tu tem que ver qual é a posição menor, melhor. Mas, possivelmente, tu não vai usar todo esse intervalo do potenciômetro, né? Porque se a ideia nossa é construir um pêndulo que a gente consiga medir, né, de menos 90 até mais 90, possivelmente ainda vai ter giro ainda do potenciômetro, tá? Quando eu fiz esse experimento, se não me engano, eu consegui fazer medições de menos 120 até mais 120, tá? Mas eu estou tentando limitar para vocês medirem de menos 90 a 90 para não ser tão grande, entendeu? A quantidade de medições, tá? Que vocês têm que fazer. Não sei se eu me fiz entender, né? Então, tu tem que pensar assim, quando eu botar em 0 grau, né? Que seria a posição dele levantado para a esquerda, por exemplo, lá no teu transferidor, digamos assim, nessa posição, quantos ohms deu, né? Quantos ohms deu o teu potenciômetro? Tem que anotar isso, que é a posição mais à esquerda. Depois tu vai pegar o pêndulo e botar ele a mais à direita, né? Vai medir a mesma coisa. Quanto deu o máximo mais 90, né? Aliás, mais 180, né? Seria o caso. Se tu for pensar que a posição de 0 é da esquerda, é de mais à direita 180 graus, né? Então, tem que anotar qual é o mínimo e qual é o máximo. E aí a tua tabela ali vai variar entre esses valores, né? Quando o pêndulo estiver numa posição, sei lá, de 30 graus, vai dar tal valor de resistência, vai dar tantos volts, né? Vai dar tanto na saída do Arduino, né? Não sei se eu me fiz entender quanto às tuas dúvidas, mas fiquem à vontade para perguntar, pessoal. Hein? Acho que as dúvidas do Jean vai ser de todo mundo. Fala aí, Jean. Não, era isso mesmo, professor. Aí, no caso, eu pensei, não sei se seria adequado, que a gente ia usar um potenciômetro de 10K e um resistor ali de cima de 1K daí. Não tem problema. Como eu falei, tem umas 10 ordens de grandeza. Então, tendo 10 ordens de grandeza, ele vai ser mais ou menos 10%, né? Se a gente for pensar 10% de 5 volts, a primeira queda, né, nesse resistor de 1K aí, vai ser de 0,5 volts, né, que é 10%. Então, esses 10% já significa que a tua escala lá, né, do Arduino, quando chegar lá, né, vai ser de 0 a 4,5 volts, ou seja, tu nunca vai conseguir o 1023, né? Então, tu vai ficar sempre com 10% abaixo, tá? Se o teu resistor fosse menor, né, o teu resistor, sei lá, tu achasse um aí de 500 ohms, sei lá, ou de 100 ohms, estou chutando valores, tá? A tua perda na escala, no fundo de escala lá do Arduino vai ser menor, entendeu? Porque tu vai conseguir medir, por exemplo, digamos que seja 2%. 2% de 5 volts, né? Tu vai perder zero, vai perder 100 milivolts, né? Então, vai variar de 0 a 4,9, mais ou menos, né? Tô supondo. E aí, a tua variação lá dentro do Arduino vai ser um pouco maior, né? Tu vai usar mais a escala de 0 a 1023, tá? Fica como dica, assim, mas se usa, assim, eu não tô impedindo ninguém de usar o que tem em casa, né, ou o que tu já comprou, ou enfim, só pensem que isso vai acontecer. Quanto menor o resistor inicial ali, em relação ao teu potenciômetro, melhor vai ser o teu fundo de escala, né, de 0 a 5 volts, né? Então, se tu botar um valor de resistor muito alto,
tu vai ter um fundo de escala de 0 a 3 volts, de 0 a 4 volts. Então, é isso que eu estou tentando fazer com que vocês entendam. Vocês estão entendendo? Sim, 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 entendi. Obrigado, professor. E eu sugeri também, pessoal, se vocês tiverem alguma dificuldade com a parte elétrica, né, eu sugeri ali no grupo que vocês usem o microcap, tá? O microcap, ele é digamos assim, um simulador de circuito que ele é simples de usar, tá? E aí eu vou até compartilhar que eu instalei, né, ele na minha casa aqui. Deixa eu tentar compartilhar minha tela rapidinho aí, porque a gente já está meio que estourando. Apresentar toda a minha tela agora. Então, aqui, instalei o microcap, tá? E aí ele permite que tu incida aqui, eu vou botar um resistor de 100 ohms aqui, depois eu vou botar um outro resistor aqui, né, para fazer meu divisor lá meu potenciômetro é de 5.000, né? E aí tu vai poder botar aqui uma fonte, botar, né, botar um TR, botar as conexões, né? Aqui ele vai ter todos digamos assim, todos os componentes, né? Reparem que alguns componentes estão até aqui em cima, né? Eu quero uma fonte aqui de tensão, bota uma fonte aqui, minha fonte é de 5 volts, né? Então, eu vou ligar esse cara, até aquele cara lá. Opa, deu uma coisa errada aí. Opa. Então, não sei o que eu fiz aqui. Tá. Então, o que que eu vou acontecendo? Acho que tem que escolher aqui a opção. Botar um terra aqui, e assim por diante, puxar os fios, tá, pessoal? De forma que eu faça esse circuito aqui, né? Faça toda essa volta aqui. E aí a ideia principal, né, pessoal, é que a gente consiga ver, botar um multímetro aqui, né, virtual, porque ele tem todas essas coisas virtuais aqui. Eu que não, que faz mais de 5 anos que eu não uso esse cara aqui, tá? Posso até depois dar algumas dicas, testar aqui e ver quais são as formas de medir, porque certamente ele tem algumas formas de medir aqui com uma dessas ferramentas aqui, ele vai ter um multímetro, e aí a gente vê o quanto vai ter, né, de variação de tensão aonde a gente quer medir. E provavelmente ele tem um potenciômetro aqui, tá, nos componentes também. Então a gente pode botar um potenciômetro aqui, provavelmente tem como ajustar e tudo mais e ver qual é a tensão de saída, tá, pessoal? E esse analisador aqui de circuito, esse simulador, né, de circuito elétrico, ele é gratuito. E como eu postei ali no grupo, tá? Eu vou postar ele também, o link para ele lá no Moodle também, tá, pessoal? Não vou salvar agora, né? Mas a ideia principal é que a gente consiga avaliar ali, tá, pessoal? Mais alguma pergunta? Compartilhar de novo a chamada aqui. Espero que todos tenham conseguido visualizar, né, a chamada aí. Vou, acho que, fazer o seguinte, postar para facilitar. Vou postar no grupo aí o link, né? Fica mais fácil para todo mundo, né? Está no chat aqui, para que vocês preencham a chamada aí. Então, pessoal, era isso por hoje. Vou dar como encerrada a aula, tá? A tendência é que eu poste a aula no Moodle agora. E qualquer dúvida que tiverem, pode me perguntar, pode me chamar aí para fazer uma videoconferência. Fiquem à vontade, tá, pessoal? Quem já fez disciplina comigo aí sabe que é bem tranquilo, pode falar comigo numa boa. Marca o horário aí, tem os horários de atendimento também, mas geralmente eu estou flexível e menos ocupado nas terças e quintas, tá? Mas ajudo sempre que for possível. Se precisar ajuda aí final de semana, algo assim, só falar comigo, tá? Tendo alguns alunos às vezes sábado, não tem problema nenhum. Beleza, pessoal? Beleza, professor. Valeu. Então, até a próxima. Vou dar como encerrado aqui. Boa noite.